Lucas, capítulo de número 24, nós vamos ler dos versículos de número 13 até o versículo de número 35. Uma história que muitos já leram, muitos já conheceram, muitos conhecem. Mas a partir desse momento eu te convido a pedir ao Espírito Santo de Deus de te dar a capacidade de entender o que a Bíblia vai ministrar às nossas vidas através dessa palavra poderosa do Senhor, nosso Deus. E que toda dispersão agora, toda inquietude, Senhor, bata retirada do nosso meio e que essa palavra ela se cumpra nas nossas vidas, para que possamos ter a aplicabilidade dela e o Teu nome ser glorificado para sempre. Tudo que não for proveniente de Ti agora, sai das nossas mentes, dos nossos corações, e que possamos ter a revelação daquilo que o Senhor quer para esses dias, através da grandeza da Tua palavra, que a fé vem pelo ouvir a Tua palavra, Senhor. E assim te damos graças, amém. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele queria trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fiquem conosco, pois a noite já vem e o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram-se imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Uma descrição
a respeito de uma história de dois homens no caminho de Emaús. Um deles era Cleopas, estava ali na iminência da ressurreição de Cristo, e Jesus vai de encontro a esses homens, e esses homens, percorrendo esse caminho, não conseguia perceber que era o próprio Cristo ressurreto que estava caminhando com eles. No decorrer da história, a gente percebe que Jesus tentou sair, eles chamaram para ficar mais próximo, e no momento da ceia, do partir do pão ali, os olhos deles, de novo, reconhecem a grandeza e o poderio de um único e verdadeiro Deus. Então, naquele momento, vem novamente um resgate de Deus, um avivamento para aqueles homens, para aqueles discípulos, e a história que já estava sendo divulgada na região era realmente verdade. Jesus tinha ressuscitado. Só que a gente percebe nessa história o quanto esses dois homens caminharam um bom trecho com Cristo e não perceberam que era Jesus que estava com eles. Então eu quero tratar com a igreja do Senhor, a partir de agora, falando sobre frieza espiritual. E glória a Deus, porque você cantou, se alegrou, que você pulou na presença de Deus, e que você esquentou seu sangue, se assim a gente pode dizer. E com esse calor que está fazendo na nossa cidade, a gente recebeu uma quintura humana, mas também um calor proveniente de Deus, já preparando a gente para esses dias vindouros, no qual muitos estão se esfriando na fé, mas Deus quer que a gente continue avivado e cheio da presença do Espírito Santo, queimando com o fogo de Deus. Enquanto a gente percebe que o desânimo, ele é um dos grandes fatores ou causas da frieza espiritual, a gente também, por outro lado, percebe que essa frieza espiritual é uma das grandes causas que separam o cristão da presença de Deus. E muitas vezes as pessoas não percebem que elas estão se afastando de Deus quando essa frieza chega. O teólogo chamado Augusto Nicodemos, ele diz que o cristão frio não é aquele que grita, que pula, ou que não gira e não faz barulho. O cristão frio é aquele que, escutando a verdade do Evangelho, não coloca em prática no seu dia a dia. Então, muitas vezes, a gente pensa que o cristão frio é aquele que está quieto, que não faz nada. Mas, na realidade, é aquele que não vai colocar a palavra de Deus em prática depois que ouve. Então, nesse contexto, eu quero compartilhar com vocês algumas características de uma pessoa que está se esfriando na fé, ou que já está vivendo uma frieza espiritual de acordo com o contexto. Perceba que eles eram discípulos de Jesus, a aparição de Cristo foi para os discípulos dele, só que eles não perceberam a glória de Deus, eles não perceberam a presença de Jesus Cristo. E é lógico que existem algumas características dessa frieza, e eu quero compartilhar com vocês para que a gente possa estar atento, vigiar e corresponder ao amor de Deus, para que a gente nunca se esfrie na fé e fique sempre na presença dele, para toda a eternidade. Uma dessas características, eu vou falar algumas das mais importantes. Se você tiver 3 ou mais características, você está frio espiritual e é noite de conversão, amém? Amém. Se você tiver acima de 5 características, você já abandonou a fé e não sabia. Mas Deus está te chamando novamente para a presença
poderosamente. 3 características: frieza espiritual. 5 mais características: afastado da presença dele, e é noite de conversão e restauração nessa casa. Eu, estudando, renovei a minha aliança com Cristo, e eu acredito que você também vai fazer isso, porque nós somos iguais diante de Deus. Primeira característica. Outra coisa, não vou usar o púlpito, e não uso o púlpito, não tenho esse costume, para ficar batendo ou falando de ninguém. Isso são estudos científicos, estudos teológicos e revelação da palavra de Deus a respeito das questões dos últimos dias. Por acontecer muitas situações, o amor de muitos esfriar. Então não tome como ofensa, não tome como afronta, mas tome como algo de Deus para restauração e reposicionamento em nome de Jesus. Abatimento grande e cansaço mental e físico. Quando a gente se sente muito abatido, emocionalmente desgastado, um cansaço no corpo que surge do nada e permanece, sem ser Covid, lógico. E permanece esse cansaço. E esse cansaço também faz com que muitas pessoas fiquem mentalmente desgastadas. Isso já é um sinal de alarme, de alerta, de prestarmos atenção, porque esse abatimento pode ser ciclo menstrual na mulher, excesso de trabalho no homem, mas se isso se perdura, certamente pode ser uma opressão causada pelos espíritos malignos para retirar o crente da quintura, do fervor espiritual. Segundo, diminuição da alegria e da motivação. Já não está mais alegre com as coisas do reino de Deus. Já não se sente mais feliz em participar de coisas que envolvam a palavra, o louvor, a presença de outros irmãos e irmãs na fé. Já não tem motivação para desempenhar nada que esteja relacionado com a igreja local ou com missões. Porque o mandamento para a igreja é irmos e pregarmos o evangelho para todos os povos, para todas as pessoas, e batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o crente perdeu a motivação de proclamar o evangelho e ir adiante com esse evangelho em missões, ele precisa ficar muito vigilante, porque certamente ele já está ficando frio espiritual. Se diminui a alegria de estar em coinonia, em comunhão, em unidade com as pessoas que fizeram aliança com Deus, que são aliançados com Deus na pessoa de Cristo Jesus, também precisamos ficar muito atentos com isso, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Alegrei, como me disseram, vamos na casa. Não é fiquei triste, como me disseram, vamos para a igreja no domingo. É me alegrei quando me disseram, vamos para a casa de Deus. Primeiro, vou recapitulando para você não ir se perdendo. Abatimento e cansaço mental e físico. O segundo, diminuição da alegria e da motivação. Não está mais motivado, começa algo e não termina, fica procrastinando, jogando para frente, empurrando, deixa para amanhã, começa algo e nunca termina. É uma motivação, porque nós,
como seres humanos, temos uma motivação para fazer alguma coisa. Qual é a motivação do nosso coração para estarmos na presença e ficarmos sempre na presença de Deus? O porquê que estamos louvando a Ele? Por que estamos fazendo algo? Por que estamos indo para a escola, para a faculdade, para o trabalho? Por que estamos fazendo coisas dentro de casa, afazeres domésticos? Por que estamos trabalhando? Qual a motivação das coisas que a gente está fazendo? A resposta é simples. Quer comais, quer bebais, seja tudo para a glória? Então, se a nossa motivação não estiver alinhada com a palavra, a gente precisa ficar atento, porque isso é um sinal de frieza espiritual. A frieza espiritual, ela pode enganar a pessoa, porque a pessoa pensa que ter religião, ela tem Deus. Ela pensa que pode andar com a vida tortuosa e ter Deus. Eu tenho Deus no meu coração. Então, eu posso me envolver com as coisas do mundo, porque certamente eu estou dos dois lados e Deus, Ele vai ser bondoso como Ele foi com o ladrão da direita da cruz. Porque esquece do ladrão da esquerda? Porque esquece que talvez não tenha tempo de se arrepender e pedir perdão. Tudo é muito rápido, a vida é efêmera, a vida é um vento que passa. E aí a gente precisa ficar atento, porque quando vem a ausência do fervor e do ânimo, possa ser que a frieza espiritual já esteja instalada. Essa é a terceira característica. Já não está mais com aquele fervor. Se tem um congresso de louvores, de música gospel, enche. Se tem um congresso de intercessão e oração, vazio. Fervor. O interessante da intercessão, oração intercessória, é que não é o poder de quem ora, mas o poder de quem responde. Vou repetir para você não esquecer. O poder não é da oração, mas de quem responde essa oração. E aí faz toda a diferença, porque a gente vê anúncios dizendo: faz uma oração forte aí para mim, pastor. Não é oração forte se quem responde que é poderoso. Nossa oração pode estar fraca, pode não ter palavras bonitas, pode não ter uma eloquência no falar, mas aquele que ouviu e sabe qual é a motivação do coração, ele certamente vai responder e vai operar segundo o querer dele efetuar. Ânimo! A palavra diz: tenha ânimo, esforça-te, tenha bom ânimo. Se a gente ora a Deus pedindo energia, ânimo, certamente Ele vai nos possibilitar isso, mas Ele requer de nós esforço. O reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus é tomado com muito esforço, desgaste. O reino de Deus é manifestado quando o povo entende que ele precisa estar animado. E aí ele tem que buscar energia, mesmo em meio ao abatimento do dia a dia, mesmo aos sofrimentos do dia a dia, mesmo em meio às tristezas, às adversidades e às notícias ruins, precisamos estar animados. Amém? Amém. Daqui para frente, se já tiver mais características, é algo para a gente ficar muito mais atento. Quarta característica da frieza espiritual: certamente aqueles homens não estavam passando por todas, mas algumas delas, até porque Cristo vem e os resgata, e eles não estavam completamente desviados. Apesar de estar no caminho de Emaús, eles deveriam estar no caminho de Cristo Jesus. Ele é o caminho.
a verdade e a vida, mas Jesus intercepta a gente nos caminhos errados da vida. Perda da vontade de orar, de ler e de ouvir a palavra de Deus. O religioso, ele ora em público, ele ora na igreja, ele ora no templo, na casa de oração, mas no lugar secreto Deus tem sentido a falta dele. Aquele que não está em fervor espiritual, mas sim em frieza espiritual, não tem tempo de oração no lugar secreto. Quando quiser falar com o Pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta, olha aí o lugar secreto, e conversa com Ele, porque certamente Ele já está ouvindo antes mesmo de pedir, juntando os textos. Então muitas vezes a gente está orando, a gente está buscando na igreja, mas no nosso dia a dia individual, como é que estamos? Como é que estamos diante de Deus, sozinhos quando ninguém vê? Porque reputação é o que as pessoas falam de nós, mas caráter é o que Deus sabe quem somos. Quando a gente está sozinho, que a gente não precisa prestar conta nem falar nada para ninguém, como é o nosso comportamento? O que pensamos, o que vemos e o que fazemos? Daí faz a diferença, porque se a gente estiver cheio da palavra de Deus, a gente vai testemunhar, vamos colocar em prática, o nosso comportamento vai estar de acordo com Deus que a gente serve. Os nossos comportamentos estão alinhados com a nossa fé. Se eu digo que creio, mas as minhas atitudes não condizem com as práticas estabelecidas nos princípios das Escrituras Sagradas, é uma fé morta, porque a fé sem obras é morta. Conheceremos a árvore pelos frutos. Então, produzir frutos dignos de arrependimento, frutos de justiça. E essa justiça é ouvir e praticar a palavra de Deus. Deus não falou comigo hoje, não abri a Bíblia para ler, não tem como falar através de profetas. Profetas já foram levantados para poder falar. E as pessoas estão indo de lugares em lugares para ouvir, assim diz o Senhor, quando Deus nunca falou. Então, se você e eu queremos escutar, ouvir e saber o que Deus tem para nós, abra sua Bíblia e leia. Ele certamente vai falar contigo. Ô pastor, eu tenho dificuldade em ler. Abaixa o aplicativo no celular e coloca o aplicativo para ler para você. Eu não tenho celular, então permaneça no culto todos os dias que tiver culto na igreja que você congrega. É uma das maneiras de ouvirmos a palavra de Deus. Outro ponto da frieza espiritual é a capacidade limitada de ponderar situações, ambientes, pessoas e coisas que são impuras e pecaminosas. Aquele que está frio na fé, ele não consegue discernir o ambiente contaminado pelo pecado. Aquele que está esfriando na fé, acha que tudo é normal e natural. O que já está a um passo de estar frio na fé, ele se envolve com pessoas que não têm a mesma fé. Eles andam em julgo desigual. Porque o julgo desigual não é somente estar casado, é compartilhar com o pecado. E nós, como crentes, não compartilhamos com o pecado. Nós precisamos estar nesse mundo, mas não fazer parte desse mundo. Então a pessoa ela começa a perder a capacidade de olhar as coisas e saber o que é ou não de Deus. Ela não consegue mais distinguir que as situações, as palavras, o ambiente, as pessoas, os lugares, as coisas podem contaminar o coração. Porque se tudo que tem que guardar, guarda,
o teu coração, porque dele provém as saídas da vida. Guarda aquilo que Deus depositou na sua alma como a melhor porção. A nossa mente, ela tem uma capacidade de armazenar dados. Então tudo que a gente fala, que a gente se comunica, que a gente transmite, que a gente vê, que a gente ouve, que a gente participa através dos sentidos, isso é cognição, vai ficar armazenado no nosso cérebro. Um determinado dia, esse cérebro, ele vai fazer questão, isso é encéfalo, né? Mas o nosso encéfalo vai fazer questão de tirar da caixinha algo que a gente vivenciou, que a gente presenciou, que a gente viu, ouviu e falou, e vai jogar à tona. Se a gente está cheio da palavra de Deus, a palavra de Deus vai fazer uma varredura e vai dizer: essas coisas não prestam, lixo. Essas coisas eu vou caminhar para frente para ver como é. E essas daqui é que eu vou seguir para sempre. São os princípios de Deus. São os valores que eu não abro mão. Mas quando a gente não está cheio da palavra de Deus, nosso cérebro, quando jogar, é a memória, jogar tudo isso à tona. E aí eu te provo que isso é verdade, que muitas vezes você sonha aquilo que você não queria. Como é que eu sonhei isso? Por que vem na minha mente isso agora? Porque alguma vez teve contato com aquilo. E aí vem essas coisas. Se a gente não estiver cheio da palavra de Deus para poder jogar no lixo que não serve, certamente a gente vai discernir por aquilo que não é de acordo com a palavra. E eu vou te dizer uma coisa: a nossa memória é tão perturbadora que ela vai fazer questão de nos dar sempre um soco, um murro, uma pancada. E Deus permite para nos lembrar que a gente ainda tem essa área que precisa ser curada. O diabo já sabe dessas coisas e incentivou muitos de nós a cometer o pecado para poder tatuar nosso cérebro com essa marca que um dia viria à tona. Então, em determinado momento, uma batalha espiritual é na mente, ele vai despertar o gatilho para poder aquele lixo todo vir. E a gente pode repreender, pode falar alto, mas não sai da nossa mente porque está impregnado. A única maneira é vencermos as guerras dia após dia, luta após luta, de glória em glória para sempre. Se você vencer hoje, não fica pensando no dia de amanhã. Você já está vitorioso hoje, deixa o dia de amanhã chegar para você guerrear e ganhar mais essa batalha. Você ganhou do leão hoje, o leão te preparou para o urso amanhã. Aí você ganha do urso amanhã, esse urso vai te preparar para o gigante depois. Aí você ganha do gigante, esse gigante te preparou para Saul. Aí você ganha de Saul, e aí Deus te preparou para o trono de glória. Amém? Louvado seja Deus. Nós somos assim, somos humanos, dependemos de Deus, queremos esse Deus, precisamos dele. E reconhecemos que nada sem ele fazemos e podemos ser. Todos nós, disso tudo que eu estou falando, já viveu, está vivenciando essas coisas. Mas Jesus interceptou aqueles dois e ele está interceptando a cada um de nós nessa noite também. Outra característica da frieza espiritual é a falta de compromisso e de fidelidade com Deus e com o próximo. Não é mais firme com as coisas que prometeu a Deus. Não entra mais numa empreitada para ter perdas, porque no reino
Melhor coisa é dar do que receber. No reino a gente vai ter que dar tudo que a gente tem. No reino de Deus, para se permanecer nele, a gente vai ter que renunciar tudo, inclusive a nossa própria vida. E a falta de compromisso com as coisas de Deus nos mostra que é um alerta para a frieza espiritual. A fidelidade com aquilo que prometeu no dia que fez aliança com Cristo e disse que ia cumprir até o final dos tempos. Se não tem fidelidade com Deus, você acha que vai ter fidelidade com quem mais? Quer votar num político decente, direito e bom? Saiba como é que ele trata a esposa. Porque se ele não é fiel com ela, vai ser comigo, com você? Atualizando para os jovens. É ou não? Promete uma coisa para a esposa e não cumpre, você acha que vai cumprir comigo, contigo, simples mortal? Não tem como. Então a fidelidade com Deus vai nos manter em aliança para sempre. A nossa aliança conjugal, a nossa aliança de amizade, a nossa aliança é porque servimos a um Deus de aliança. Um Deus que não rompe aliança. E daí permanecemos firmes nessa aliança por causa de Deus. Porque com os nossos esforços nós já tínhamos rompido, quebrado, desfeito todas as alianças. Quando a gente já não tem mais compromisso com o próximo, vê o próximo passando necessidade, não é normal. Ou um jovem, ele é assassinado, ele está nas drogas, ele está nos vícios, e a gente já não sente misericórdia. A gente quer que ele morra mesmo para a gente ficar livre desse problema. Isso é um sinal de frieza espiritual. Porque nós fomos chamados para quê? Nós somos chamados para curar os enfermos, expulsar os demônios e tratar daqueles que são órfãos e viúvas. E o que a igreja está fazendo como papel dela, eu e você, nós, para com os órfãos e para com as viúvas, para aqueles que estão necessitados? Muita coisa a gente não está fazendo, porque senão o país não está nessa escassez que a gente está vivendo hoje. Se a gente ficar dependendo do Estado para fazer alguma coisa, a gente não faz nada, porque a igreja e o Estado precisam estar em equilíbrio ponderado. A igreja não pode se envolver com o Estado e o Estado não pode se envolver com a igreja completamente. Tem que ter as devidas proporções e limitações e limites nesse convívio. Aliás, o Estado quer tirar tudo que a gente tem como cidadão. Existe um Deus chamado Estado, e esse Deus chamado Estado é o comunismo. Se você não está frio espiritualmente, você não pode ser comunista. Porque o comunismo, já existe um Deus e é Estado, mas o nosso Deus é Yahvé. Outra característica da pessoa que está em frieza espiritual: uma escassez ou nenhum interesse de estar em comunhão com os irmãos em Cristo, inclusive de congregar. Você conhece alguém que não está mais congregando em lugar nenhum, mas está assistindo todos os YouTubers e todas as pregações de palavras nas redes sociais? Você conhece essa pessoa? Ela faz parte dos 12 milhões de desigrejados da maior igreja evangélica do Brasil.
gente não vai entrar nesse detalhe da desigrejado agora, mas de não fazer parte do corpo de Cristo, de não ter mais interesse ou interesse quase nenhum de congregar, é um sinal de frieza espiritual. Deus me colocou aqui para ferro com ferro. Eles se alinharem, se afiarem, se perdoarem, se amarem e glorificarem o nome do Senhor. Se eu e você estamos nessa igreja congregando, é porque aqui existem pessoas, a começar de mim, que vai te chatear, que não vai corresponder com suas expectativas e que vai ser um instrumento de Deus para tratar o nosso mau caráter. Glórias a Deus. Glória a Deus. Porque Ele quer que a gente fique com o caráter de Cristo. Estou falando de igreja séria, verdadeira, não a igreja seita. Amém? Então estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, por esses irmãos que Deus te deu e me deu. Pode olhar para o lado, diga obrigado por você estar aqui. Eu amo você em Cristo. Aleluia! Você é uma bênção na minha vida. Deus vai te usar para poder manifestar a glória dele em mim, para poder revelar quem eu sou, para poder fazer com que o fruto do Espírito em mim fique evidenciado. Longanimidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Deus vai fazer com que o irmão aguce o fruto do Espírito em mim e você. Ô glória! Que bênção é congregar. Mas aquele que procura os seus próprios interesses se isola. Quem não quer o tratamento de Deus, congrega nas redes sociais, porque não tem que prestar conta. Não tem problemas de orgulho e não tem conflitos de relacionamento interpessoal. Por isso, a palavra diz: não faça como muitos que deixaram de congregar. Isso é frieza espiritual. Eu não suporto mais as coisas da igreja. Ele está falando assim: olha, eu estou com um espelho bem grande olhando para mim, eu não estou me suportando. Lá só tem hipócrita. Se você chegar, vai ser mais um hipócrita no meio. Ou não. Aí fica a mensagem para o irmão que está aí desigrejado olhando a pregação. Vem para cá, que Deus conserta a nossa hipocrisia, nos trazendo a revelação da palavra. Se você está ferido e doente, vem para cá também, porque aqui que é o lugar de cura. É aqui que Deus cura. Ah, Deus também cura na minha casa. Cura na sua casa, mas te cura se você estiver em concordância com a oração do irmão. Porque onde tiverem dois ou mais reunidos no nome de Jesus, as coisas maravilhosas acontecem. Olha só o que acontece com outra característica da frieza espiritual. Muitas desculpas e justificativas contrárias ao ensinamento bíblico-teológico. Você já viu aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa que tem desculpa para tudo? Você nem começou a falar, já está dando uma desculpa. Você nem começou a tentar alguma coisa e ela já se justificou. E quando a gente vai na Bíblia, a gente não consegue encontrar as justificativas. É aí que a gente fica preocupado com essa frieza. Porque de acordo com as Escrituras, não tem respaldo para aquilo que está justificando ou dando desculpa. Deus não chamou os medrosos para o reino, mas chamou os corajosos.
E é por isso que você está hoje nessa casa de oração, porque Deus olha a sua capacidade de coragem de realizar o propósito dele. É em potencial. Nós estamos em formação, em processo para alcançarmos o alvo, o destino final, e ele se chama Jesus Cristo. Estamos em construção, irmãos. Nós não somos perfeitos, nem seremos enquanto estivermos nessa terra. Mas olhamos para o alvo que é Cristo e prosseguimos para esse alvo. Amém? Então, quem quer faz, quem não quer, inventa desculpa. Eu lembro da minha esposa, eu perguntando, eu posso te ajudar em casa como? Ela olha para casa e veja. Simples. Como faço para me livrar das atividades de casa como marido? Ela entendeu isso e respondeu. Aí eu falei, eu não quero ajudar mesmo. Quem quer faz. Quem não quer, inventa. Aí eu tentei me sair com a desculpa de perguntar. Mas conviver com o profeta, veio a resposta do alto. Tu não quer ajudar, fala logo que não quer agora, depois você faz outras coisas. Ô glória, é bênção. É bênção. Que é outra característica da pessoa que está em frieza espiritual? Dificuldade ou incapacidade de reconhecer o erro ou o pecado. Não reconhece que está errado. Tem dificuldade de aceitar o pecado. Demonstra um falso arrependimento. Chora litros. Mas no fundo, só foi um remorso. Porque pensou assim: se eu não fizer isso, eu vou perder aquilo. E a barganha, Deus sonda e sabe se a gente está com essa barganha. Então, para mim e para você, uma pessoa, meu Deus. Aí você toca nas lágrimas, as lágrimas estão frias, as lágrimas não estão quentes, então é choro de remorso. Fica a dica. Porque lágrimas quentes, a gente precisa entrar naquele desespero com o pecado, entristecido profundamente, a ponto da gente não conseguir nem orar e Deus traduzir, porque o Espírito Santo interpreta as nossas orações até com gemidos inexprimíveis. Oh glória! Que maravilha, Jesus! Ah, Senhor. Aquele que tem frieza espiritual, irmãos, evita o confronto da palavra de Deus. Eu sei que você é crente porque você não se levantou e foi embora. Porque se você se levantasse e fosse embora, porque o comichão nos ouvidos não consegue mais entender e não quer saber essas coisas. Porque nos finais dos tempos, muitas pessoas ficariam com esses ouvidos tamponados para não receber a verdade da palavra e ia migrar para um outro lugar. Aí vai migrar de igreja em igreja até o game over para os jovens, se end para aqueles que falam outra língua e fim de papo para os desigrejados. Vai passar, vai fazer um tour na cidade. Com esses pastores, eu sei de onde vocês vieram.
A ovelha ouve a voz do pastor, seu relatório. E sei o que foi acréscimo, o que foi decréscimo, o que foi o nome de Deus. E eu glorifico a Deus pela sua vida que você está aqui. Porque a missão apacentar é para apacentar vidas, mas também para projetar você para uma dimensão espiritual maior. Para você ir mais além da sua capacidade. Nós não temos problema de ser uma plataforma para o nome de Deus ser glorificado. A gente não tem problema em disputar ovelhas. Aqui não tem Ló nem Abraão, escolha. Não foi assim que Abraão falou? Os pastores estavam brigando por causa do espaço, por causa das ovelhas. E Abraão falou: vai, escolha o que você quiser, eu vou para o outro lado. A plataforma. E eu glorifico a Deus, porque a gente tem uma irmã que vai estar se casando na Central nesse mês. E nós somos canal de bênção para poder curar o que ela precisava e ela poder se alinhar com aquilo que Deus já tinha colocado no coração dela. O dia que ela veio conversar comigo, a gente sentou aqui, eu, ela e o primo que é crente, trouxe ela. E ela estava com receio de falar comigo. O Espírito Santo já tinha me falado. Ela ficou pensando que eu ia dizer assim: Deuteronômio 28, maldito serás, maldito serás, maldito serás, maldito serás, maldito. Aí eu peguei Deuteronômio 28, só a boa parte. Bendito serás, bendito serás. Ela não sabia se conversava, se chorava, se alegrava. Porque Deus já tinha falado do propósito. Amém? Mas se Deus mandou você ficar, não sai. No deserto com Deus tem provisão e cuidado. Nas campinas sem Deus tem guerra, confronto, violência e perdas. Ló voltou sozinho. Até a esposa ficou por lá. Você conhece a história da mulher de Ló de Sal. Quando vê um confronto na palavra, a pessoa que tem essa característica de frieza espiritual, ela tem sempre um argumento, porque quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Tem sempre um argumento, vai argumentar alguma coisa. E aí eu me lembro daquele filho que saiu de casa e acabou tudo e não tinha nem mais comida de porcos para ele poder comer. E ele falou, pensando: Pai, pequei contra ti e contra os céus. Deixa pelo menos eu ser um trabalhador escravo na tua casa. E o pai, representando ali como Deus, estava de braços abertos esperando ele. Colocou uma roupa nova, um anel de ouro no dedo, uma nova sandália, representando que o nosso Deus é um Deus de restauração. É um Deus que nos pega na frieza espiritual e nos aviva se a gente disser que quer. Deus é poderoso para converter-nos dos nossos maus caminhos. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele redime a nossa vida e nos faz arrependermos. Para sempre. Que tenhamos um espírito de quebrantamento na presença dele todos os dias. Uma pessoa que tem frieza espiritual não prioriza mais as coisas do reino e não se envolve com as atividades da igreja local ou se afasta dela. Olha que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Orem ao dono da seara, quem sabe ele manda os ceifeiros. Então, no reino de Deus tem lugar e espaço para todos trabalharem. E tem muitas coisas para se fazer para o reino de Deus. Muitos projetos sociais para ser colocados em prática. Pessoas na prostituição, pessoas nas drogas,
pessoas com problemas financeiros, problemas de saúde, encarcerados, com famílias atribuladas, atrapalhadas, famílias completamente fora do padrão de Deus, crianças órfãos passando necessidades, mulheres violentadas, crianças violentadas, seitas invadindo. Então a igreja só orando para que Deus faça tudo. Não, Deus quer que a gente faça também. Deus coloca a oração, mas quer que a gente pratique. Amém? Quem eu posso enviar? A quem enviarei? Quem pode ir por mim? Diz o Senhor. Como crerão se não tem quem pregue? Como conhecerão se não tem ninguém para ir? Mas isso não é problema meu, é problema do governo. Transferência de responsabilidade é um sintoma da frieza espiritual. A culpa é sempre do outro, síndrome adâmica. Foi a mulher que tu me deste. Não, foi a cobra que me tentou. Mas nós que estamos em vigor espiritual, discernimos essas coisas, elaboramos projetos e podemos receber, inclusive, verbas governamentais e não governamentais para atuar na sociedade. Amém? Quem vai estudar? Quem vai procurar? Quem vai se dispor para poder fazer essas coisas? Quem vai atender aqueles que estão com transtornos? Quem vai ajudar as pessoas? A igreja precisa se posicionar, é tempo de reforma. Dr. Jonathan Leeman afirma que um cristão sem compromisso com a igreja local é um cristão com problemas. Cristão que não tem compromisso com a igreja local, seja ela qual for, é um cristão que tem problemas, problemático. Mas Deus cura das nossos problemas. Deus cura os nossos transtornos. Deus cura os nossos traumas. Ele é poderoso para curar as nossas feridas. Você crê nesse Deus, eu sei disso. E a velha fala. O crente, ou aquele que já está em frieza espiritual, prefere entretenimentos ao invés de trabalhos. Onde tem movimento, onde tem festejo, onde tem músicas, luzes, sons, cores, muita gente, onde tem glória humana, ele se sente bem. Mas onde tem trabalho árduo para glorificar o nome do Senhor e cumprimento do propósito, o que está frio espiritualmente não quer. Porque prefere se entreter do que trabalhar. Muitos hoje querem emprego, mas não querem trabalho. Infelizmente, a gente foi governado por mais de 15 anos pela mentalidade que não é uma mentalidade de Deus. Deus preparou todo o Éden e colocou Adão e disse: amarre sua rede nos dois coqueiros e fique coçando a barba até eu voltar. Não, ele diz nas Escrituras: vai ter com a formiga o preguiçoso. Aprenda com ela. Então Deus deu trabalho para dignificar o ser humano. É bênção trabalhar. No nosso país a gente tem a cultura
Que ser doméstico é um problema. Que ser garçom nem se fala. Servir os outros, eu nasci para ser servido. É assim ou não? É ou não, irmão? E aí fica a mentalidade de quê? Sempre dependendo de alguém para alguma coisa. Mas Deus, Ele modifica essa situação nossa e nos faz habitar como os príncipes. Oh, glória a Deus! O líder puritano Oliver Crowther falou uma certa vez assim: idolatria é qualquer coisa que esfria o seu desejo por Cristo. É noite de Deus quebrar a nossa idolatria. Os idólatras não herdarão o reino dos céus. Idolatria é qualquer coisa que esfria o desejo por Cristo. O que é que a gente está pensando durante as nossas 24 horas? O que é que a gente está planejando durante a nossa semana? O que é que a gente tem feito durante o mês? Envolve a palavra, está relacionado diretamente com a palavra de Deus? Sim. Glória a Deus, continue e persevere. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Se não, é idolatria e Deus está te pedindo o seu ídolo nessa noite. Deus não vai habitar para dividir a glória dele com ninguém. Ele não dá a glória dele para ninguém. A glória dele é exclusiva para ele. Entrega teu ídolo. Quais são os nossos ídolos? Eles nos esfriam dos desejos por Cristo. Orgulho é ídolo, egoísmo é ídolo, pode se tornar ídolo, avareza, inveja, vaidade. Agora eu vou ressaltar algo importante para a gente não confundir ativismo com espiritualidade. O fato da gente estar participando e se envolvendo com tantas coisas, correndo de um lado para o outro, talvez não seja a maneira adequada de avaliarmos a vida espiritual das pessoas na igreja. Porque pensarmos que muitas programações, muitas atrações, quantidade grande de pessoas, um frenesi religioso, às vezes essa espiritualidade aí é enganosa. Um cara de bode reunido para comemorar em passos largos a ida para o inferno. Dura essa palavra, quem pode permanecer? Para quem iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Ah, Deus. A frieza acontece quando uma pessoa perde o primeiro amor. Abra aí Apocalipse 2,4. Não é possível que o pastor vai pregar isso tudo, não vai abrir a Bíblia. Você que pensou, aí a resposta com o segundo versículo. Apocalipse 2,4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Ponto. Quando a pessoa perde o primeiro amor, ela está vivendo uma frieza espiritual. A grande maioria das vezes as pessoas não têm consciência dessa verdade, se comporta como se não tivesse acontecido ou acontecendo essas coisas todas que eu já enumerei de características anteriores. Então a gente percebe que o declínio espiritual começa na vida de uma pessoa por algum motivo. São tantos motivos, mas o pecado é o principal fator desencadeante dessa situação de frieza espiritual.
podem acontecer em diversas situações, mas tenha certeza absoluta que o pecado é o principal agente causador da frieza espiritual. Mateus 24:12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Por aumentar a iniquidade, por crescer o pecado, o amor de muitos, mas não são de todos, porque Deus tem uns remanescentes. E esses remanescentes pode ser eu e você nesse momento. Deus está falando comigo e contigo. Permaneça na palavra. Para que o amor não se esfrie. O amor verdadeiro. E aí tem umas orientações lá em Apocalipse que a gente tinha aberto, capítulo número 2, no versículo número 5, eu quero compartilhar com vocês. A gente leu o versículo 4, vamos ler o 5? Tem as orientações para vencer a frieza espiritual, eu já estou indo para o final. Vamos ver. Porque a Bíblia se auto-explica. E o próprio Jesus, ele nos dá orientações para vencermos a frieza espiritual. É noite de sairmos daqui pegando fogo da presença. Glória a Deus. Lembre-se de onde caiu. Ei, você, se lembra aí onde foi o pecado? Um abismo chama outro abismo. Confessa logo e diz: Deus, me perdoe, me arrependo. Não quero mais isso, me ajuda, não me deixes cair em tentação, mas me livra do mal. Oh, glória! Lembra de onde caiu, você sabe. Você sabe. Arrependa-se. E pratique as obras que praticava no princípio da sua fé. Como era você no iniciozinho da fé? Como era? Ei, carta à igreja de Éfeso. Deus está falando com a igreja. Deus não está falando com o ímpio que não tem aliança com Ele. Deus está falando com aquele que um dia fez aliança com Ele. Com aquele que permanece em aliança com Ele. Olha, onde você caiu, se arrependa e comece a praticar aquilo que você praticava no início. Que maravilha, Senhor. Volta para o Senhor nessa noite. Ele está de braços abertos te esperando. Ele está falando no profundo com você, porque foi Cristo que te conquistou, Ele não vai te perder. Quem sabe, quando eu voltar do show, mas por enquanto, eu preciso comer uns queijinhos. Preciso ver o torcedor do Atlético. Eu só vou cantar mais uma música nova. Ainda tem tempo na minha vida para frente. Quem pode acrescentar um tio, 1 centímetro da altura? Ou quem sabe o que acontecerá daqui a alguns minutos? Ei, se Deus te pedir sua vida hoje, o que é que você vai apresentar para Ele? Mas a gente ficou na nossa memória: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre, não. Moisés, suba no monte. Olha aí a promessa, está vendo? Estou. Um abraço. Você não vai para a promessa.
As promessas de Deus, muitas delas são condicionais, irmão. Se Deus está nos chamando para o arrependimento e para praticar aquilo que a gente começou, é tempo de mudança, é tempo de alinhamento, é tempo de conversão genuína para Deus cumprir todas as promessas na minha e na sua vida para sempre. Sim, aleluia. Eita maravilha do céu! Se você não se arrepender, estou liberando uma palavra para você, meu irmão. Se eu fosse você, eu já estava pedindo misericórdia. Porque essa palavra já foi liberada para mim. Eu tenho uma semana lutando comigo mesmo, pedindo a Deus misericórdia, porque aquele que está em pé, vigie para que não caia. Eu não sou melhor e superior a ninguém. Sou humano, falho, não sou super-herói. Mas não quero brincar com as coisas de Deus. Virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Vou tirar a luz da vida. Apagarei a sua vida. Alguns não morrem fisicamente, mas da frieza espiritual nunca mais voltam para a presença de Deus. E aí tem uma morte espiritual. Liberei essa palavra para a igreja, para você que está me ouvindo, mas não quer dizer que seja você que acabou de ouvir. Estão comigo? Porque senão a gente vai pegar o Antigo Testamento, vai olhar assim, as coisas que aconteceu com Davi, misericórdia de Absalão. Cadê Absalão? 1, 2, 3, 4, 5 Absalão na porta. Olha para trás lá, irmão. Olha lá. Não tem nada a ver com o contexto. Você não ficar assustado. O pastor liberou uma palavra que eu vou morrer. Estou falando isso. Nem todos que estão na porta são Absalão. Ali foi uma palavra direcionada para aquele tempo, tem que estar contextualizado, tem que estar sabendo o que está acontecendo, mas eu estou liberando uma palavra para a igreja como profeta nessa noite, porque aquele que está vivendo em pecado, Deus está mandando te dizer: se arrepende e volta para o caminho dele. É noite de conserto. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus da vida, não é o Deus da morte. Deus está renovando a nossa vida. Deus está colocando vigor espiritual para que a gente permaneça vivo para sempre e eternamente com Ele. Amém. Ele é poderoso. Vou te dar algumas orientações para vencer essa frieza espiritual de acordo com essa palavra que a gente acabou de ler. Avalie as causas e as prováveis consequências dessa frieza. Pare, avalie. Foi isso que aconteceu. Se desmembrou dessa maneira. Eu estou vivendo assim, foi aquilo. A culpa não é dele, a culpa foi minha, a escolha foi minha. As coisas vieram, mas eu tenho o poder de decidir se eu fico parado, estagnado, depressivo, acabado, ou se eu vou aprender com essa situação, vou olhar para frente, vou tomar um novo impulso, vou caminhar. Avalie. Reconheça esse estado de apatia, de indiferença, de inércia, de insensibilidade, de desinteresse. Avalie o distanciamento, o desprezo, a dureza do coração, a obstinação da mente. Reavalie a resistência. Não quero, não é agora, não dá. Avalie a teimosia, a relutância. Ainda não é comigo não, ainda não é para esse tempo não. Quem sabe? Está relutando consigo mesmo. Tudo isso na mente vem passando. Essa insensibilidade com a palavra, o desinteresse de não querer nada com Deus, para que o coração não se endureça. Terceiro ponto para a gente poder vencer essa frieza: retornar à verdadeira identidade em Cristo Jesus, se alinhando com o propósito de Deus. Você não precisa que as pessoas te digam coisas e elogios, porque você já tem a palavra.
Porque você não é o que as pessoas falam, você é o que Deus diz que você é. Você não precisa criar expectativa nas pessoas, nas coisas, nos lugares, porque a sua maior expectativa já habita dentro de você, que é uma esperança eterna, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você não precisa se amostrar para ninguém, você não precisa dizer que é melhor para ninguém, você não precisa demonstrar seus títulos, sua capacidade para receber um elogio, não! Porque você já é elogiado todos os dias pelo Pai que te ama. Ele disse que nós somos a menina dos olhos dele. Quem pode tocar na menina dos nossos olhos, irmão? Faz menção aí com o irmão que está do lado, faz assim com o dedo comigo. Aí você já está vigilante com o dedo sujo, olha só. Aí vá assim quem vai para o rosto da pessoa sem tocar, para você ver se ela não fecha os olhos, até o de óculos fecha. Deus diz que você é sacerdócio santo. Deus nos vê como santos, separados para a glória dele. Deus nos vê como pessoas que têm uma importância e um valor para ele. Independente da importância e o valor que as pessoas mensurem, falem, queiram da gente, nós temos uma identidade em Cristo. Então nós não precisamos trocar sexo por amor, nós não precisamos dar amor para receber nada. Nós não precisamos fazer amor para receber algo de troca, nós não precisamos de troca para receber amor, porque o amor perfeito e verdadeiro é esse aqui, o da palavra de Deus. Buscai o reino e a justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. A decisão, que é a determinação, coragem, disposição, posicionamento firme de mudar, essa atitude nossa de comportamentos, ações, condutas, procedimentos, atuações, jeito, prática, diante de todas as circunstâncias, queridos e queridas, e diante da palavra de Deus, é que vai nos dar virtude para vencermos a frieza espiritual. O que você está determinado a fazer a partir de agora. Porque aquele que ouve e coloca em prática, esse é o discípulo. Não é somente ouvir, mas é ouvir e praticar. O que eu farei a partir de agora com essa palavra que veio. Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 3, e a gente encerra. É tempo de realiançarmos com Deus. Mateus 24, 13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será, mas está dentro de um contexto, no versículo de número 12. Vamos ler junto, mesmo na sua tradução. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas não para por aqui, tem uma vírgula de Deus, dizendo: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Oh glória, fica de pé para a gente ceiar na casa do Senhor. Aleluia. Deus nos abençoe.